A Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo de Mirandela mostra-se à comunidade mirandelense esta quarta e quinta-feira, dias 12 e 13 de outubro, com a realização da Mostra 2022, que inclui um vasto programa de atividades nestes 2 dias, cujo objetivo é a aproximação à comunidade envolvente, como adianta Susana Ferreira dos Santos, diretora da Licenciatura em Solicitadoria da ESACT de Mirandela. A Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo de Mirandela, do Instituto Politécnico de Bragança, com o apoio da Câmara Municipal de Mirandela, realiza nos próximos dias 12 e 13 de outubro a Mostra 2022. À semelhança das edições anteriores, a escola promove a mostra como forma de aproximação à comunidade envolvente através da dinamização de diversas atividades. A maior montra da ESACT renasce, assim, depois de uma pausa involuntária, com um foco na volta-revolta ao lugar que é seu e de todos. A Academia abraça de novo a cidade, num sentimento de descoberta de competências, uma simbiose entre as estruturas da cidade, o público, a Academia e o misticismo ribeirinho. Entre as diversas iniciativas, destaque para a rubrica Conversas com o Sol, um podcast em parceria com a Terra Quente FM, aqui explicado por Ruth Couto, diretora do CETESP em Serviços Jurídicos da ESACT de Mirandela. Este podcast de Conversas com Sol, Sol é o nome que nós carinhosamente damos à licenciatura em Solicitadoria. Portanto, o nosso objetivo foi reunir um conjunto de pessoas que fizeram e fazem parte da história deste curso, da história desta casa, antigos alunos, atuais alunos, profissionais, entretanto, que já exercem as suas profissões em diversos âmbitos, também alunos mais ligados à parte académica, das praxes e dos encontros de estudantes, que no fundo todos eles fazem parte desta alma que é a ESACT e em particular a licenciatura em Solicitadoria. Janela aberta para as Conversas com o Sol e começamos por escutar Cristela Freixo, antiga aluna de Solicitadoria, agora solicitadora e também atual docente da ESACT. Começa por descrever como foi a experiência de estudar Solicitadoria na ESACT. Eu entrei para a ESACT já numa fase mais avançada da minha vida. Portanto, eu já tinha 26 anos quando entrei pelos maiores de 23 e já trazia de trás toda uma experiência profissional que em nada estava ligada à área da solicitadoria. Era mais à parte administrativa. E quando vim para o curso, não trazia grandes expectativas, ou pelo menos não trazia a expectativa de vir para ser solicitadora. Vinha mais no sentido de alargar os meus conhecimentos a nível profissional. Achei que depois me poderia dar alguma vantagem. O que acontece é que depois de entrar na ESACT, rapidamente percebi que estava no lugar certo e a fazer a coisa certa. Isto deve-se muito e, acima de tudo, acredito que aos docentes que eu apanhei logo numa primeira fase. E porquê? Porque a forma como eles me expuseram a profissão e eu não consigo sequer dizer isto de outra maneira, a não ser que havia aulas em que eu entrava para a sala de aula e era tão delicioso ouvir os professores a falar que eu comecei a achar que realmente era isto que eu queria fazer para o resto da minha vida. E foi isso que me cativou. Essa é efetivamente a minha experiência enquanto aluna da ESACT, que é o facto de ter vindo sem grandes expectativas. Numa primeira fase, em momento algum, eu achei que vinha tirar o curso para a seguir abrir um escritório de solicitadoria, ainda por cima por conta própria, e eventualmente trabalhar para outra pessoa. Mas a forma como eu fui sendo cativada e como as coisas me foram sendo expostas levou-me a eu acreditar que realmente poderia ser solicitadora e realmente sou neste momento. Agora, enquanto profissional a exercer solicitadoria, quisemos perceber quais seriam os conselhos para os jovens que agora concluem as suas formações. Acima de tudo, que para ser solicitador não basta ter conhecimento de lei e saber aplicar a lei. Existem outros valores que têm que estar à frente, valores deontológicos, valores morais. Existe uma série de fatores que são preponderantes, a forma como nós vamos atuar e que vão determinar a forma como a sociedade nos vai ver enquanto profissionais. Ou seja, eu arrisco-me quase a dizer que é importante juntar a capacidade técnica com o nosso lado humano. Não basta termos as capacidades técnicas se depois não soubermos enquadrar o nosso lado humano. Para além disso, é uma profissão
muito exigente. Não há casos iguais. Exige muita dedicação, que haja muita força de vontade, exige que a lei está em constante atualização e é preciso que nós estejamos também em constante atualização. E, portanto, se não houver, se nós viermos para a profissão a acharmos que basta aquilo que sabemos na parte teórica e a interpretação da lei, não vamos conseguir ir a lugar absolutamente nenhum. Cristela Freixo este ano ingressou também na ESACT como docente para lecionar a unidade curricular de Deontologia Profissional. Quais são, afinal, as expectativas com esta experiência? Foi o que tentamos saber. Eu não sei se eu tenho expectativas, eu tenho objetivos. O objetivo passa essencialmente por fazer passar a mensagem. E passar a mensagem é que no final deste semestre, os alunos que eu tenho neste momento em sala, e que já devem ser quase 80 alunos, consigam perceber quais são os valores deontológicos, éticos, morais, que tenham conhecimento pleno do que são os estatutos e os regulamentos que regulam a ordem dos solicitadores e dos agentes de execução. Se assim for, se quando chegarmos ao final do semestre eles tiverem esta capacidade, o meu objetivo está cumprido. E quando eu digo que eles aprendam, passa essencialmente não por decorarem frases bonitas para depois me escrever no exame, porque isso não serve para absolutamente nada, mas por saberem interpretar a lei. Porque a lei está em constante mudança. Por exemplo, nós neste momento, a nível de estatutos da ordem dos solicitadores, até temos uma proposta de lei que pode vir a alterar tudo aquilo que estamos a estudar neste momento. Mas se eles tiverem as ferramentas necessárias para, numa fase seguinte, conseguirem interpretar a nova lei, não vão ter problemas absolutamente nenhuns em mudar o raciocínio que lhes foi incutido numa primeira fase. Eu tenho esse exemplo meu. Eu, quando iniciei o curso de solicitadoria, não existia a Ordem dos Solicitadores, existia a Câmara dos Solicitadores. Eu estudei o Estatuto da Câmara dos Solicitadores, mas eu fiquei com bases e com ferramentas suficientes para interpretar qualquer estatuto que me fosse apresentado. Quando eu fui a exame para acesso à Ordem dos Solicitadores, já era ordem. E, portanto, eu tive que sozinha estudar todos os estatutos da Ordem dos Solicitadores que não tinha estudado no período de curso. E, portanto, se eles saírem daqui com essa ferramenta e com essa capacidade de análise do que é os estatutos e a estrutura da Ordem, a minha missão está cumprida. É isso que eu quero. Esse é o meu objetivo. Pedimos ainda à Cristela Freixo para, numa só palavra, descrever o que representa a ESACT. Para mim, enquanto experiência profissional, representa mudança, porque existe a Cristela Freixo antes de passar pela ESACT, que era uma pessoa, e existe a Cristela Freixo depois de passar pela ESACT, que é uma pessoa completamente diferente, que mudou a forma de ver, que mudou os horizontes profissionais e que se tornou uma pessoa realmente, a nível profissional, completamente diferente. Portanto, para mim, Cristela Freixo representa mudança. Segue-se Fernando Gomes, antigo aluno de Serviços Jurídicos e atual aluno de Solicitadoria. Fernando Gomes começa por revelar a sua experiência no curso técnico superior profissional de Serviços Jurídicos. A experiência do STESP correu-me bastante bem. Foi algo que me foi proporcionado aqui pela ESACT e que é proporcionado a outros alunos pelo resto do país, mas eu falo aqui pela zona em que estou ligado, permitiu-me o acesso ao ensino superior, com a facilidade de podermos logo falar sobre temáticas que só nas licenciaturas é que queríamos abordar. Ou seja, de certa forma o STESP acaba por nos preparar para o ensino superior. E uma das coisas que me levou a escolher o STESP foi mesmo esse caminho. Okay? Eu, como era um aluno que já estava parado no tempo, entre aspas, por não estudar já há uns anos, decidi escolher o STESP, teria a hipótese de maiores de 23 também, mas decidi escolher o STESP já com esse pensamento, ok, vou-me preparar primeiro ao novo vocabulário, ao novo método de ensino que já não tenho há uns anos atrás e vou preparar-me para a faculdade, para a licenciatura, com a inscrição no STESP. Este curso inclui um estágio curricular. Fernando Gomes diz também quais as mais-valias que destaca dessa vivência. Ainda foi mais fantástico do que o STESP, porque permitiu-me pôr em prática tudo aquilo que nós aprendemos aqui durante 1 ano e meio, durante 3 semestres. O estágio curricular foi foi um semestre inteiro. Pude constatar e verificar tudo aquilo que aprendi no primeiro ano e meio e ver como é que na prática os processos tramitavam, como é que as salas dos tribunais funcionavam, toda aquela formalidade entre os diversos intervenientes. Foi algo muito enriquecedor que me levou mais uma vez ainda a fortalecer a ideia de que de facto o curso era o certo
e estava à minha medida. Este antigo aluno de Serviços Jurídicos e atual aluno de Solicitadoria revela também o que o motivou a prosseguir os estudos agora na licenciatura em Solicitadoria. O acesso à licenciatura começou, como já falámos há pouco, no CETESP. Porquê? Existia e existe em minha vontade de exercer uma função ligada com o direito. Aqui temos a solicitadoria. A solicitadoria permite-nos ir por dois caminhos, pelo ramo do solicitador ou pelo ramo do agente de execução. E tendo essas perspectivas em mente, foi essa outra das vantagens que solidificou a escolha que foi feita. Fernando Gomes explica também, numa palavra, o que representa para si a ESACT. É assim, uma palavra muito complicada, mas eu tenho aqui uma palavra preparada, que é, para mim, a ESACT é um alicerce na minha construção e na minha formação, neste ramo do direito, nesta viagem até ao final do curso, até ser solicitador. A ESACT é aqui um pilar, um alicerce bastante forte, em que eu tento solidificar todos os conhecimentos que tenho e assentá-los num só sítio. E dessa forma descrevo a ESACT numa só palavra. Momento agora para ouvirmos o testemunho de Ruben Teixeira, aluno de Solicitadoria e da organização do ENSOL. A 17ª edição, que acontece em Mirandela no próximo ano, começa por explicar em que consiste afinal este evento e o que representa para a escola. O ENSOL é nada mais nada menos que um evento de alunos de solicitadoria, em que reunimos a nível nacional escolas com a licenciatura em solicitadoria. Juntámos-nos numa espécie de convívio onde há a troca de ideias, a criação de contactos, mesmo para futuros profissionais, que seremos todos colegas, e então haver esta aproximação. Eu sou um colega que, por exemplo, vive em Amarante, mas tenho algum assunto a tratar, por exemplo, em Leiria. Se calhar neste ENSOL eu vou conhecer alguém de Leiria e na altura até posso entrar em contacto. Ou seja, a criação de contactos entre nós é essencial. E o ENSOL, antes de mais, foi criado cá, em Mirandela, no ano 2006. Depois já passou por Coimbra, Leiria, Idanha Nova, Lisboa, Porto e várias cidades. Este ano volta outra vez a Mirandela. Está a ser preparado com o máximo de rigor. Ainda sem avançar o programa definitivo, vai dizendo quais têm sido as preocupações da organização. Então a ENSOL já está a ser preparado, já estamos naquela fase de escolha de temas, porque nós durante estes dias temos debates sobre temas que estejam em dificuldades na sociedade. Temos também temas de debate em prol do curso e está a ser criado para que seja interativo e criativo, digamos assim, mas sempre ligado com a área de solicitadoria, a área de direito. Ruben Teixeira também confessa o que espera do ENSOL 2022. Então, nós temos vários pilares fundamentais. A troca de ideias e a conversa sobre alguns temas é o principal. Haverá também momentos lúdicos, momentos de relaxamento com os colegas. Vai haver tudo e mais alguma coisa, digamos assim. Eu não posso dizer, eu espero que o ENSOL seja só formação, não é. Nós iremos ter debates, iremos ter momentos para descontrair. Eu quero, acima de tudo, que seja um encontro só. Um encontro de alunos de solicitadoria, que dê para o pessoal se conhecer mesmo. Numa só palavra, o que representa, afinal, para Ruben Teixeira a ESACT. Este Politécnico é único, porque eu conheço outras realidades de estudantes, não só do meu curso, mas colegas meus estão noutras faculdades, e não tem nada a ver para a experiência que eu tenho. Eu sinto-me em casa. Portanto, isto para mim é único. E é viver, e no dia em que sair desta terra, tenho a certeza absoluta que comigo vou levar sempre esta cidade para todo o lado. A forma como fui acolhido. Tudo isto marcou. E marcou-me desde do primeiro dia em que cá cheguei. E foi tão bom, o deixar a família e vir, não é fácil. E o estudante passa por algumas fases menos boas. E os primeiros tempos que aqui estamos, que é onde construímos a nossa segunda família, isto é marcante para nós. E daí vai vir duas coisas só. Ou vai ser uma péssima experiência e acabo por desistir, porque não tenho força emocional suficiente para me manter, ou então tenho a mesma sorte que eu tive e mantenho-me, e hoje tenho aqui a minha segunda família, sem dúvida alguma. Agora escutamos Catarina Madeira, aluna de Solicitadoria e Dux de Solicitadoria. Começa por nos falar do papel da praxe na integração dos novos alunos da ESACT. Nós cada vez mais trabalhamos em conjunto com eles, conseguimos juntá-los fora das aulas, principalmente o facto da praxe também ser trabalhada em conjunto com todos os cursos, acaba por facilitar essa mesma integração, não é uma integração apenas à base do curso de solicitadoria,
mas sim com todos os outros alunos. Isso acaba por nos facilitar e eles integrarem-se muito mais facilmente. Temos também a vertente de conseguir estar muito mais atentos, como estamos mais próximos dos alunos, dos novos alunos, estamos mais atentos, conseguimos ver alguns alunos que possam preciso de algum acompanhamento mais atento e conseguir posteriormente reportar isso mesmo à direção. Este ano a nossa diretora Sónia também nos disse que foi aberto um gabinete de apoio a estudantes com necessidades educativas especiais e nós, em contexto de praxe, vindo que estamos a trabalhar com eles, acabamos por conseguir estar mais atentos e até reportar essas situações. Mas nem sempre é fácil conciliar as aulas com a vida académica. Acaba por reconhecer Catarina Madeira. Vamos ser sinceros, não é fácil, como é óbvio, mas também acho que nós, vindo para a vida académica, não precisamos de ser extremistas. Nós não precisamos de viver só da vida académica, como não precisamos de viver só de vir às aulas. Eu acho que há que haver um equilíbrio e acho que tudo na vida se consegue. Também posso ser sincera e se calhar às vezes acaba por haver conflitos de, olha, não fiz as cadeiras todas ou tive mais faltas. Eu, no meu caso, sou sincera, estou no meu 4º ano, já poderia ter terminado o ano passado. Tenho noção que poderia ter notas mais altas, poderia não ter deixado cadeiras para trás, sim, mas também tenho noção que se calhar se não participasse tão ativamente nestas atividades fora das aulas, não ia sair daqui nem com tantas histórias, nem com tantas vivências, nem com tantas experiências como vou sair neste momento. E acho que mesmo para nós é um crescimento a vários níveis. Eu vim para cá tirar um curso sim, mas também quero crescer como pessoa, como estudante, como aluna, e acho que isso também é importante. A aluna de Solicitadoria e Dux, do mesmo curso, diz numa só palavra o que representa a ESACT. União, unidos pela ESACT. Eu acho que somos mesmo muito unidos. Nós, lá está, como explicava há bocado, é um sítio pequeno e nós, se não pudermos contar uns com os outros, nós não podemos contar com ninguém, não é? E então eu acho que é mesmo isso que nós queremos passar, que é uma ESACT unida e que nós estamos aqui para isso mesmo, para a união entre todos. E Vanderlei Antunes, antigo aluno de Serviços Jurídicos, Solicitadoria e Administração Autárquica, coordenador do projeto Inclusion for All, do IPB, partilha connosco um pouco deste percurso que já é longo no IPB. Olha, o meu percurso começou em 2014, ingressei para um SET, que é agora o atual STESP, em Serviços Jurídicos. Após o terminar em 2015, ingressei para a Solicitadoria, não é? E terminei em 2018. E a seguir voltei a fazer o mestrado em Administração Autárquica. Atualmente já terminei o mestrado, não é? E estou a exercer funções num projeto que está a ser desenvolvido pelo IPB e pela Associação de Estudantes. Um percurso muito interessante aqui na ESACT, essencialmente, que é a minha escola. Foi muito bem acolhido pelos docentes, pelos professores, e foi um percurso no qual aprendi bastante, partilhei, fiz muitas amizades, conheci muita gente e adquiri muitos conhecimentos, não é? Isso que é mais essencial. E foi realmente um percurso muito interessante. Vanderlei Antunes foi presidente da Associação de Estudantes Africanos de Bragança, coordena agora o projeto Inclusion for All, numa instituição multicultural como é o IPB, com dificuldades e oportunidades, aponta Vanderlei Antunes para a integração de estudantes estrangeiros na instituição. Senti algumas, não é? Mas encontrei dentro do Politécnico algumas ações, iniciativas que facilitaram, de certa forma, a minha integração no Politécnico. Posso dizer já que o Politécnico possui um conjunto de ações, iniciativas e projetos que visam mesmo a promover a integração dos estudantes estrangeiros, não só, não é? Que escolhem IPB para estudar, e essas ações ajudam, de certa forma, os alunos a se instalar quer na escola, quer na própria cidade, não é? E digamos que em termos de dificuldades, certamente que atualmente que os alunos mais sentem é a questão dos alojamentos, né? É a dificuldade em conseguir alojamentos, e quando conseguem, atualmente é a questão do custo, o preço em que está este mesmo alojamento. E dentro destas ações, o próprio Politécnico tem uma preocupação acrescida. O projeto no qual eu estou a coordenar também tem uma preocupação acrescida, no qual também nós procuramos resolver essa situação. Estamos a criar agora, por exemplo, um banco de dados em termos de alojamentos locais que há disponíveis, e ao mesmo tempo procurar os alunos que têm essa necessidade e não só. E dentro do Politécnico, a questão financeira muitas vezes pesa bastante, e próprio dentro do Politécnico, os alunos podem ter, por exemplo, algumas bolsas de colaboração que ajudam, de certa forma, a combater a questão financeira que eles
que eles possuem. E essas e outras iniciativas certamente ajudam os alunos a conseguir se integrar melhor na cidade. Sim. Vanderlei é de São Tomé e Príncipe, constituiu família em Portugal. Onde é que afinal se vê no futuro? Atualmente, para já, o meu futuro passa por cá, não é? Passa por Mirandela, pelo IPV. Posteriormente, certamente daqui a mais 2 anos, etc. Estou a pensar seriamente em fazer um doutoramento, ainda não sei bem onde e como em que área vou me aprimorar. Mas, para já, o meu futuro passa por Portugal, por Mirandela e pelo IPV e, posteriormente, logo se vê. E numa só palavra, Vanderlei Antunes revela o que representa para si a ESACT. A ESACT para mim é uma casa, é onde me sinto, onde fui muito bem acolhido, onde passei muitos anos da minha vida, um dos melhores anos da minha vida, e para mim este acolhimento no qual tive cá na ESACT, sinto-me em casa, e para mim a ESACT é uma casa. A finalizar, prestemos atenção às declarações de Joana Bonifácio, antiga aluna de solicitadoria, atual agente de execução e vogal do Conselho Geral da Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução. Esta jovem solicitadora e agente de execução em Mirandela avança quais são os principais desafios que se colocam atualmente à profissão. Sobretudo a gestão de tempo é o maior desafio que eu tenho nesta profissão, porque é a gestão de tempo pessoal e profissional. Até porque eu considero-me uma pessoa que é workaholic, então eu não consigo desligar-me do trabalho e tenho que fazer esta gestão de conseguir apresentar resultados o mais depressa possível e apresentá-los bem. E é isso que esperam de mim quando me entregam algum trabalho. E também, sobretudo, a falta de trabalho que hoje enfrentamos. Não há assim tantos processos de execução, porque fundamentalmente a minha área é a de execução. Não abracei a solicitadoria generalista porque não tenho tempo para tal e prefiro indicar os meus colegas solicitadores que, em termos de escrituras, contratos, a porta aberta ao cidadão, são eles que têm esse tipo de trabalho. Eu não. Eu tenho uma profissão de execução, eu faço penhoras e despejos e funciono com horários completamente incompatíveis. E o número de processos já não é assim tão agradável para fazer face às despesas, claro, e o desafio diário que eu tenho, de mostrar o meu trabalho por excelência, sobretudo apresentar resultados o mais rápido possível, dentro dos prazos processuais que assim permitem, porque um processo executivo é trabalhoso e é longo. E o que é que acontece? Eu tenho que ultrapassar essa dificuldade. A nível ainda profissional, é questão das empresas e, sobretudo, os particulares com créditos mal parados ou com empréstimos que façam e queiram recuperar o seu dinheiro, não veem a ação executiva com bons olhos, por causa também do passado, dos agentes de execução que tinham os processos parados, como disse, e hoje em dia é preciso divulgar mais e melhor os resultados que uma ação executiva possa ter e que sejam vantajosos para as pessoas e, sobretudo, para as empresas. Joana Bonifácio é também vogal do Conselho Geral da Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução, revelando então o que a motivou a abraçar este novo desafio. Foi sobretudo para mostrar que os jovens têm muitas dúvidas e têm muitos medos, mas eles também têm ideias. E o que é que eu quis com isto? Ser a ponte e abraçar um pouco estas ideias deles e chegar ao Conselho Geral e dizer: vamos dar uma oportunidade aos jovens, vamos dar voz aos jovens. Podem às vezes não ser as melhores ideias ou poderem não pegar nelas por alguma razão, ou porque o Estatuto não permite, ou porque ainda não se pode pegar naquela sugestão, mas mais tarde possam fazê-lo, mas dar voz aos jovens. E também, uma vez que a realidade da comarca de Bragança, do trabalho dos solicitadores, sobretudo dos solicitadores, não é a mesma que a capital. As necessidades dos solicitadores da comarca de Bragança são diferentes da capital. A forma de lidar com as pessoas é completamente diferente. E é isso que eu quero fazer chegar nas reuniões, sempre que tiver oportunidade para isso. Foi esses os motivos. E o que representa para Joana Bonifácio a ESACT? Futuro. O meu futuro é devido a eu ter passado nesta casa. Testemunhos para a Memória Futura nestas conversas com o Sol, uma parceria entre a ESACT de Mirandela e a Terra Quente FM.